Bem, vamos lá? Bem, dando continuidade aqui na nossa apresentação, como o Gregory mencionou, né, com um olhar aqui sobre a execução da gestão inteligente, então, acho que estamos bem encadeados dentro da temática. O meu objetivo aqui com vocês é partilhar a divulgação de uma nota técnica que eu mencionei aqui, nesse momento, a abertura desse painel, é compartilhar brevemente, eu sou porta-voz de uma pesquisa que foi desenvolvida no Singularidades e que foi desenvolvida, implementada, no caso, aqui no estado de Pernambuco. Então, no nosso painel aqui de gestão de investimentos, queria destacar aqui a nossa parceria, que foi feita com o BID. Então, essa nota técnica ela está assinada pela Daniele, que está aqui conosco, e o Gregory também, na representação do BID, e do Singularidades, pelo Vinícius Princiotti, que é pesquisador ali, atuando no Singularidades, e também pelos consultores a Tássia Cruz e o Caio Calegari. Essa pesquisa foi implementada na Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, e ela teve aqui como objetivo principal, não está aí na tela de vocês ainda, né? Agora está? Isso. Essa consolidação dessa experiência que foi relevante, que nós queríamos compartilhar com vocês, que foi a reestruturação do Programa de Formação de Gestores Escolares, o PROGEP, realizado ali, que já era um programa existente, mas ele foi reestruturado no objetivo dessa pesquisa, com a temática da eficiência de gastos com foco formativo e direcionado para esses 3 pilares que estão ali: o uso de recursos financeiros, aspectos da prestação de contas e os parâmetros para a tomada de decisões orçamentárias. O objetivo aqui era olhar para quem seriam os principais ali envolvidos, né, como o Caputo mencionou, da média gestão, o nosso olhar aqui sendo trazido para os gestores escolares e professores que almejam esses cargos de direção, que seria preparar essa liderança, e trazendo o que é que foi alterado do programa que já existia. As alterações que foram feitas foram alterações olhando como referência um programa que já existe. Elas foram fundamentadas no Certificado de Finanças Educacionais da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Então, dentre as alterações que foram feitas, foi experimentado aqui esse aumento de carga horária, que era de 60 horas e passou a ser de 72 horas. Também houve a mudança do programa, de uma revisão metodológica que passava por uma diversificação das linguagens, novas ferramentas, então, trazendo esse olhar dos Singularidades que eu mencionei aqui inicialmente, de formação centrada na prática, com o olhar dos professores, de como isso acontecia no que se referia à formação continuada. Também foi implementada aqui uma mudança na metodologia e dos módulos voltados a essa eficiência de gastos. Então, como que isso se deu? Dos 3 módulos que já existiam, que estavam sendo considerados ali, o primeiro, estrutura básica do financiamento da educação do Brasil, foram incluídos novos temas, novamente repetindo que usou como referência esse certificado de finanças educacionais para a inclusão desses novos temas. Eles não saíram ao acaso, elas possuem essa fundamentação, que seriam as tipologias de despesas, os princípios constitucionais da administração pública e o tipo de controles de gastos públicos do Brasil. O segundo módulo ali, de decisões alocativas sobre profissionais da educação, foi 100% um módulo novo. E o terceiro ali, práticas de otimização e gestão dos custos pedagógicos, operacionais e de bem-estar dos alunos, que houve a inclusão dos temas do ciclo de planejamento e execução dos recursos, da matriz GUT, retenções tributárias e o passo a passo da prestação de contas. Então, repetindo, isso à luz de gestores escolares é algo muito relevante para o que se pretende formar na liderança, no uso de recursos, da gestão dos investimentos na educação. Então, nos perfis aqui que nós temos dos participantes e no nosso alcance, foram 5.586 cursistas que participaram desta formação. 80% têm mais de 10 anos de experiência docente e 64% nunca foram diretores. Então, quando falamos do principal motivo que levava a essa adesão ali no PROGEP, 46% buscava atualizar conhecimentos, 46,14% pretendiam se candidatar a cargo de diretores no futuro, e lembrando que eu mencionei que 64% nunca havia tido essa experiência anteriormente, e 7,8%, ali aproximadamente 8%, por outros motivos.
Então, dessa base, na comparação que nós fizemos antes e depois da formação, porque essa formação, o Progep, ele trazia ali uma oportunidade não só de formar, mas também de ser uma plataforma de avaliação diagnóstica. Então, nesse comparativo do antes, quais eram as percepções sobre gestão de investimento antes de fazer a formação e as percepções após fazerem a formação, ela traz números muito relevantes aqui para a nossa temática, nossa discussão. Apenas 20% entendiam corretamente a eficiência de gastos antes de fazer a formação e 48% entendiam folha de pagamento como sendo um principal gasto. Depois de fazerem a formação, a compreensão da eficiência dos gastos subiu para 44%. E, em relação à compreensão da folha de pagamento como principal gasto, subiu para 70%. E isso passava também por a compreensão em relação ao absenteísmo. A compreensão de eficácia foi compreendido com 47%, e a equidade foi o conceito melhor assimilado, né? O bom uso, a distribuição desses recursos, com base nessa equidade, ela foi um dos elementos aqui que foram de melhor compreensão. Então, trazendo como destaques dessa nota técnica e que fica aí também à disposição para poder, como falamos aqui no início, o objetivo de tudo que está sendo discutido aqui é gerar conhecimento, então fica disponível a todos que quiserem ter um conhecimento mais profundo sobre essa pesquisa. Nós tivemos uma alta taxa de conclusão, foram 86% de concluintes, levando em consideração que foi uma formação assíncrona. Quando eu mencionei o fundamento de onde ela vem, né, do Certificado de Formação de Finanças Educacionais, essa formação lá tinha um histórico de ser síncrono, de ser ao mesmo tempo, né, simultâneo. E essa nossa experiência no assíncrono, com 86% de concluintes, é um dado relevante para a nossa amostra. Nós conseguimos ter uma percepção de melhoria significativa do que seria a gestão desses usos, da gestão dos recursos locais. Tivemos ali também uma melhora de 10 pontos percentuais na percepção de que os diretores devem gerir a remuneração de professores e controlar o absenteísmo como parte de um elemento estratégico. Investimento em gestão escolar traz retorno direto na aprendizagem, novamente pela melhora do uso dos recursos. E Pernambuco, ele, portanto, aqui no nosso destaque positivo, ele é um caso de sucesso replicável. Outras secretarias podem levar este conceito para a formação de professores, de gestores escolares, que não seja, como o Gregory trouxe aqui, somente aquele que performa muito bem na sala de aula, ele é bem avaliado e que necessariamente ele está apto, organicamente, a se tornar um gestor e que, portanto, esteja apto a fazer o bom uso desses recursos. Ele pode também, né? Então, o olhar aqui é a inclusão desse elemento na formação continuada. E aqui nas considerações também, os desafios no entendimento de diferenciação entre eficiência e eficácia, e nosso destaque para o conceito da eficiência, que esse uso possa ser melhor utilizado, melhor aplicado, e não somente realizado no tempo e da forma correta. Necessidade de expansão para a formação inicial, não apenas continuada, que é esse olhar para os novos professores, que na própria formação inicial possa se pensar em como ter este olhar de gestão de recursos na base, e não somente no que está sendo contribuído ali, disponibilizado na formação continuada, quando ele já está em campo. E, por fim, aqui também o olhar de políticas nacionais, que devem alinhar incentivos para eficiência, eficácia e equidade, como o Gregory também destacou aqui no livro, né, quando falamos de gestão inteligente, trazendo este olhar que vai atender a todos que estão aqui, em maior ou menor escala, mas comprometidos com a transformação da educação no nosso país. Então, esses são os pontos aqui que eu queria trazer sobre a nota. E eu chamo aqui, para compor aqui o painel e liderar aqui moderar, o Olavo Nogueira, que é o diretor executivo do Todos pela Educação. Obrigado, Gisele. Vamos acompanhar a gente aqui, né, nesse painel. Bom, gente, vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Eu seria o mediador desse painel aqui e terei de ser um mediador econômico, porque a gente está pouco eficiente na gestão do nosso tempo aqui nesse evento. Então, eu serei mediador econômico para preservar o tempo de fala aqui dos nossos convidados. Então, eu vou falar bem pouco, eu vou direto ao ponto, mas serei muito rigoroso em relação ao tempo. Já aviso aqui os nossos convidados, ilustres convidados. Bom, vamos lá, já vou chamá-los aqui para
para montar o nosso painel. Eu vou começar com a Ana Penido, diretora executiva do Centro Lehman. Tudo bom? Onde você quiser. Fique à vontade. Aqui está ótimo. O Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco. E a Maiara Cândido, secretária municipal de Educação de Serra, do Espírito Santo. Para todo mundo aprender o que eu aprendi hoje, o jeito formal e correto de se dizer é de Serra. Mas o jeito afetivo, e se você, inclusive, você falar, né, de Serra lá, o pessoal fala, ih, estrangeiro, né? Então, é da Serra, tá? Mas todos os documentos formais diz de Serra, né? Mas o correto é da Serra. Então, vamos lá. Então, da Serra. Então, a Maiara, secretária aqui. Pessoal, obrigado mais uma vez aqui por terem topado o convite. Vou direto ao ponto aqui. Nosso painel, ele vai, como a Gisele deu o tom aqui, dar um zoom na figura da gestão escolar, né? E eu acho que é um painel particularmente interessante. O painel anterior deu esse panorama mais macro, né, da gestão educacional e dos desafios da qualidade e eficiência do gasto, sob a ótica dos órgãos centrais, do Ministério da Educação, Governo Federal, FNDE. O Romeu, inclusive, entrou na discussão sobre o que ele chamou do nível do meio, né, quando o Romeu? Teve que correr aqui. Acho que atrasou a agenda do Romeu. Média gestão, que ele chamou, são os chamados órgãos regionais aqui no Brasil. E agora a gente vem para essa camada que poucas vezes é incluída na discussão sobre gestão educacional, né, que é a gestão escolar. Normalmente a gente tem essa ideia de que não, gestão escolar só importa lá para a unidade escolar, é da escola, e o que acontece lá é o que acontece lá, e isso não tem que estar na conversa mais ampla sobre gestão e investimento em redes de ensino. Eu acho que essa é uma primeira mensagem importante desse nosso painel, que a gente está falando de gestão escolar, porque há o nosso entendimento aqui, compartilhado com o BID, acho que todos os panelistas aqui vão concordar com isso, de que o gestor escolar precisa estar nessa conversa mais ampla sobre gestão de rede, né, e o papel dele enquanto um articulador e promotor de mudanças a nível do sistema educacional. Então, sem mais delongas, eu já vou passar aqui para a Ana Penido. A gente vai fazer, nós vamos fazer 2 rodadas, tá? Nós vamos ter que ser super eficientes mesmo. Então, a primeira rodada, 5 minutinhos. Segunda rodada, 3 minutos, tá? Se a gente tiver um tempinho aqui, já vai ser importante para você trazer comentários finais aqui, reações ao que os panelistas trarão. Então, vamos para a primeira rodada. Ana, a gente vai começar com você aqui. E a pergunta mais voltada para o tema da política pública voltada para a gestão escolar. Ricardo vai falar na sequência do gestor escolar propriamente dito e o que faz um bom diretor. Maiara vai depois trazer isso, aterrizar como é que isso tem acontecido na rede lá da Serra, né? Então, começar aqui de forma um pouquinho mais ampla nessa discussão de gestão escolar. Fale para nós aqui sobre essa questão, esse desafio da política pública para a gestão escolar. Que elementos são esses que devem compor uma política pública bem formulada e bem implementada voltada para a gestão escolar? Então, obrigada, Olavo, obrigada aos organizadores aqui do evento por essa oportunidade para fazer essa minha catequese, né, que tenho falado recorrentemente sobre esse assunto. Mas acho que, assim, antes da gente pensar na formação dos gestores que estão já nos seus cargos, é super importante a gente começar pensando no que eu aprendi com o Instituto Unibanco, que é fundamental, que é a construção do marco da gestão escolar, que vai definir com clareza quais são as atribuições, quais são as competências, quais são as práticas de referência, quais são os princípios que devem reger a gestão escolar. A gente não tem clareza sobre isso no Brasil hoje, e a gente não tem diretrizes nacionais sobre isso. Então, se tem aquele diretor que é mais tipo estilo zelador, ele vai andar com as chaves na cintura, né, tomando conta dos almoxarifados. Se ele é um cara mais de articulação comunitária, é por aí que ele vai. Se ele é um cara mais do pedagógico, ele vai ficar acompanhando mais a sala de aula, mas o resto vai ser negligenciado porque não está claro qual é o mandato dele. Então, o marco da gestão escolar ser construído
na verdade, a nossa defesa é para que haja um marco nacional da gestão escolar, como a gente tem a base nacional comum curricular e cada sistema vá fazendo, cada rede vá fazendo o seu marco contextualizadamente. Já tem indícios disso no Plano Nacional de Educação, PNE novo, né? A segunda questão é a gente ter processos seletivos baseados nesse marco, baseados em critérios técnicos e atitudinais, né? A gente tem o incentivo no VAR, mas a gente não está verificando como é mesmo que essa seleção está se dando, né? Então, está lá numa portaria, está lá, agora a gente vai precisar comprovar ali que 50% passaram por um processo, mas que processo foi esse? A gente defende que só uma prova não dá a condição de você avaliar se esse gestor vai ser uma boa liderança da escola. Ele pode até ter o conhecimento, mas ele vai ser capaz de negociar, de escutar, de articular, de inspirar e todas essas coisas, né, que um gestor escolar precisa fazer. Então, uma seleção bem feita, com etapas que vão avaliar atitudes, que vão avaliar a capacidade de fazer um plano de gestão e tudo mais, fundamental. Daí, o que é meio esquisito, né? Ele passa por um processo de seleção, 2 anos depois ele passa de novo por um processo de seleção, mas ele já foi selecionado. O que deveria acontecer era um processo de certificação. Ele cumpriu com os requisitos que estão lá no marco? Ele foi capaz de implementar as práticas de gestão necessárias? Ele foi capaz de atingir os resultados esperados da escola? Ele agrada a comunidade escolar? Porque a comunidade escolar também tem que ser consultada, escutada, né? Ele precisa ter identidade com aquela comunidade escolar. Então, um processo de certificação para definir se ele precisa de uma recomposição de aprendizagens, né, que ele não está performando bem, precisa aprender mais. Se ele está indo muito bem e ele vira uma referência para a rede, ou se ele não tem perfil para aquele cargo. E a gente precisa ter essa capacidade de retirar aqueles que não têm perfil. Então, concurso público para gestor escolar, meu amigo Padula, né? Coitado, tem que lidar com isso. Não importa se a pessoa performa ou não performa, vai ficar ali até a sua aposentadoria, né? E isso compromete a aprendizagem, o bem-estar de toda uma comunidade escolar, de todos os estudantes daquela escola. Mais grave, às vezes, do que um professor ruim, né? Muito mais grave. Então, esse processo de certificação é fundamental. E aí tem, claro, a formação. E a formação... É super importante a gente entender que essa formação continuada ela não pode ser uma formação padronizada para todo mundo, porque no processo até de certificação de seleção, você vai vendo quais são as dificuldades de uns, quais são as potências de outros, né? Então, por isso, a última dos componentes dessa política fundamental, que é o acompanhamento escolar. É você transformar esse pessoal da média gestão, os supervisores ou superintendentes, ou que nome que a gente tem, em pessoas que vão lá mentorar, monitorar, acompanhar, amparar, apoiar esse gestor no seu dia a dia, nessa formação em serviço, mas nessa cumplicidade também, que é fundamental, porque esses diretores passam por situações muito desafiadoras no seu dia a dia, né? Então, como é que a gente pode garantir todo esse conjunto para que a gente tenha esses diretores realmente eficientes, eficazes e cuidando de equidade? E aí acabou meu tempo e eu vou ficar com o resto para a segunda rodada. Ótimo. Obrigado, Ana. Foi ótimo e cumpriu bem aqui o tempo. Te agradeço. Ricardo, vamos entrar um pouquinho dentro da escola agora e o que é isso que um bom diretor, uma boa diretora de escola faz no dia a dia. E se puder te pedir aqui para fazer uma avaliação, com 5 minutos talvez seja injusto que eu vou pedir aqui, mas, enfim, do papel duplo aqui, porque essa conversa que a gente está fazendo, né, é o diretor como uma liderança para dentro da escola, né, e como gestor daquela unidade escolar, mas há uma discussão mais ampla aqui, que é o papel dos diretores de uma rede de ensino, né, enquanto elementos centrais de um processo de gestão, né, gestão educacional. Vocês no Instituto Unibanco vêm já há mais de 15 anos, né, trabalhando nessa agenda, não só de gestão escolar, mas a agenda de gestão educacional como um todo, que enxerga, identifica e valoriza o gestor escolar como algo fundamental desse processo. O que dessa experiência, todo o teu conhecimento aqui, que você traz para essa conversa aqui sobre
que é isso que um bom diretor, uma boa diretora faz no dia a dia? Nada como restrição orçamentária, né? 5 minutos. Só uma coisa, talvez, hoje no ensino médio, tá? O perfil, basicamente, do que a gente está falando são mulheres, a grande maioria das diretoras são mulheres, com menos de 5 anos de posição no cargo, nunca foram diretoras de escola, e só 19% tiveram alguma formação em gestão. É desse universo que a gente está falando. Tá? Mas, apesar de todo mundo não saber Excel, tem que aprender Excel, tá certo? Tudo que a gente sabe consolidado na literatura, consolidado nas práticas internacionais, isso é realmente universal, que um líder efetivo na escola é o líder que tem foco pedagógico. Tá? Evidentemente, ele tem que ter um enorme repertório sobre o bom uso dos recursos, senão isso não vai conseguir fazer. Mas aquele que não consegue ter o foco pedagógico, ele não consegue ter impactos algum sobre a aprendizagem. Então, esse é o truque desse sistema complexo. Tá certo? Não é nada esquizofrênico, é simplesmente como é que eu consigo ter competências associadas ao que a gente está chamando de gestão genericamente aqui, mas preservar esse foco pedagógico, a função objetivo último desse métier, que é educar, em última instância. Tá? E aí a questão-chave, nesse tempinho, é que esses líderes que conseguem mobilizar seu corpo, os professores, não esqueçamos, né? A variável que mais explica o que aprende são os professores, que mobiliza professores para os estudantes aprenderem efetivamente, eles compartilham um repertório de práticas semelhantes. Tá? Então, 3 minutos para falar um pouco dessas práticas. Tá? A primeira prática é a prática comum em qualquer sistema de gestão, sobre qualquer unidade pública ou privada. É capacidade de mostrar a direção do futuro. Tá certo? Isso é vital para um diretor de escola, para o caso concreto brasileiro, para uma diretora de escola. Ou seja, motivar aqueles atores como um todo a partir de um propósito moral. Curioso que a gente sempre fala do valor moral que está nos professores de escola, mas são poucos os diretores que efetivamente implicam isso. E você fica só discursivamente falando do valor da educação, mas não engajado numa prática cotidiana para esse processo. Então, essa ideia da visão do futuro é visual. Ou seja, isso implica criar uma visão compartilhada. Tá? Não é o assembleísmo que tanto se fala da coisa da participação, mas é o contrário, mas precisa da participação. Como é que eu tenho uma visão compartilhada em que todos estão engajados de alguma forma para aquele objetivo comum? E ainda nesse ponto, é fundamental que essa liderança desenvolva, ela desenvolva a competência no seu corpo de professores para terem altas expectativas. Tá? Ou seja, a variável motivacional mais importante não é estamos aqui, galera, bora lá. É como é que eu consigo construir altas expectativas? As expectativas, e evidentemente, o ponto que a Fernanda trouxe, altas expectativas só se tem métrica de efetividade. As expectativas quando eu tenho altas expectativas sobre os mais vulneráveis. Tá certo? É isso que interessa. Tá certo? Mas não é só altas expectativas sobre os alunos, é também altas expectativas sobre os professores, que passaram por um processo de eleição e viraram inimigos, e que eles são os atores chaves daquele processo. Então você precisa ter essa primeira coisa. Tá certo? A segunda coisa é uma capacidade, uma prática de reorganizar essa estrutura que eu estou trabalhando, essa agenda que a gente está falando. Ou seja, a ideia de você criar uma cultura colaborativa que está a serviço da aprendizagem de todos e de todos. Isso implica temas que a Ana conhece muito mais do que eu, comunicação não violenta, certa capacidade de gerar comunicação para essa cultura se estabelecer. Isso é um atributo dessa pessoa que está na direção. Mas mais do que a comunicação, é a questão de eu conseguir ter uma visão de compartilhar. Para a gente isso é variável-chave, mas aqui é informação no sentido pleno. A ideia do compartilhamento de dados, evidências, informações, de uma forma minimamente traduzida e que seja realmente disponibilizada para todos e utilizada por todos. E a outra coisa, a Fernanda trouxe agora esse ponto aqui, ter uma visão nessa coisa da estrutura pró-equidade. Ou seja, esse é o maior desafio numa sociedade tão desigual. É como é que, Padula, você faz com que cada diretora de escola tua tenha a capacidade de... Este corpo de professores, Juliana, esse corpo de professores está vivendo com um corpo muito heterogêneo de estudantes, ele tem que ser capaz de ter pró-equidade se ele está querendo efetivamente estar preocupado que todo mundo aprenda. Certo? E a terceira coisa, a ideia, aí sim, o fundamento dessa história, a terceira que eu estou juntando aqui tudo, uma liderança instrucional. Ou seja, percebe isso? O cara ele pode ser competente em matemática, biologia, filosofia ou língua portuguesa, mas a questão é como é que ele tem capacidade de mobilizar para o seu quadro de pessoal como um todo, certo? Essa é uma ideia de apoio técnico, de monitoramento de práticas, de desenvolvimento profissional. Ou seja, o desenvolvimento de pessoas
na mesa anterior teve isso, né? Acho que foi o Romeu que trouxe. O cara está fazendo gestão de tempo de pessoas. Em vez de só ficar dando, galera, fica de férias aí, né? E eu pago, por que não ter uma estratégia focada de identificação de quais são as competências que ele precisa desenvolver e estimular isso? Aí termino nessa rede articulada, e você vai para o estamento médio, conectar com as regionais, conectar com a secretaria e fazer com que o desenvolvimento profissional seja a variável-chave dessa liderança institucional. 0 segundos. Muito bom. Obrigado, Ricardo. Tudo bom. Secretária Maiara. Pois é, você viu? Eu dei o tom no começo e vocês estão seguindo. Muito bem. Vamos lá. Secretária, a senhora já foi diretora de escola? Sim. Não foi no modo 1.5 nossa, foi 1.5. Não 1.5. chegou no... Eu acho que eu vou ter que falar no 2.0. 2.0. Secretária, a senhora já foi diretora de escola, né? Sim. Trabalhou na Rede Estadual do Espírito Santo e agora Também. um belo desafio como secretária da Serra, né? Para quem não sabe, inclusive, né, é o maior município, né, do estado do Espírito Santo. A maior rede do Espírito Santo. A gente tem 70 mil estudantes, 148 unidades escolares atualmente. Então, não é um desafio trivial. Direto ao ponto aqui, como é que vocês estão nesse processo aqui de primeiro ano de gestão, nova gestão, né, ainda que sucessão, né, da anterior gestão, você assumindo como secretária agora, já quase um ano de trabalho. Conta para nós aqui. Bom, tem um monte de coisa, você tem 5 minutos, então não dá para contar tudo que está sendo feito por lá, e tem muita coisa boa sendo feita. Vamos focar aqui no trabalho voltado para a gestão escolar, as políticas voltadas para a gestão escolar, e como é que vocês têm entendido, lá na Serra, o papel dos diretores e das diretoras escolares como elemento central de um processo de mudança mais sistêmica. Bom, 5 minutos, né? Vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa compreender que o diretor de escola ele é um professor em que sua formação inicial não tem em sua grade curricular formação em política pública, financiamento da educação e prestação de contas. Foi assim que eu virei diretora, foi assim que Juliana também virou diretora. Um dia a gente era professora, eu professora de matemática, no dia seguinte eu era diretora de escola e eu precisava mobilizar a equipe escolar, precisava engajar, precisava investir de forma eficiente os recursos, prestar contas e dar resultado de aprendizagem. E é isso que se espera do bom diretor, né? Que ele tenha a capacidade de mobilizar todas essas competências. O que a gente tem feito na Serra a partir disso, a partir desse cenário? Primeiro, identificando as capacidades existentes de liderança, tanto dentro da secretaria quanto da gestão escolar. Precisamos entender quais são as nossas limitações no âmbito das gerências médias ali, porque são esses gestores, né, que estão dentro da secretaria que vão formar os diretores escolares, e também identificar quais são as fragilidades dessa equipe gestora que está posta. Então, eu enfrento 2 desafios, né? O primeiro, eu tenho um grupo de diretores que já está nomeado e já estão ali atuando na gestão de 148 escolas, e eu tenho aí a perspectiva da construção e elaboração da política de gestão escolar, né, por meio da construção do marco da gestão que nós já estamos construindo, trabalhando junto com o Centro Lema. E aí isso é uma medida que o ente federado, a municipalidade, precisa buscar o apoio de instituições, de entidades e organizações que possam, né, suprir a falta das capacidades existentes que nós temos dentro da secretaria. Porque também são professores que estavam em sala de aula e passam, né, a gerir política pública, construir política pública e inspirar os diretores escolares a fazer as mesmas coisas. Então, neste momento, nós estamos atrelando formação continuada, agendas de assessoramento em loco e presencial, reuniões de alinhamento, paralelo à construção dessa política que prevê o eixo de seleção, de formação e avaliação desses diretores. Então, neste momento, a gente realiza formações continuadas por meio de RGIs, que a gente chamou de Reunião de Gestão Integrada Quinzenal. Então, quinzenalmente, nós temos todos os gerentes, coordenadores e diretores escolares reunidos na secretaria, presencialmente, com uma agenda de turno manhã, alinhamento de trabalho e alinhamento de diretrizes de rede, turno tarde, formação continuada, né? Paralelo a isso, estamos formando as nossas equipes gerenciais para que a gente possa construir o marco da gestão. E um ponto importante dentro desse processo é o interesse político de fazer essa reforma.
né? Então, a gente tem por trás, né, um prefeito que apoia essa reforma da gestão escolar e que, inclusive, incentiva a mudança na forma de provimento da gestão, que hoje, né, eu herdei no final, no apagar das luzes da gestão anterior, no dia 31 de dezembro, foram nomeados os 147 diretores por meio de um processo seletivo um pouco proforme, né, a ponto de cumprir as condicionalidades do VAR, um cursinho de 10 horas com uma prova e consulta pública à comunidade escolar. Hoje, o nosso interesse é fazer um processo seletivo com um curso de formação inicial, e aí, né, a gente traz exemplo aqui do Pernambuco, né, que tem essa formação inicial aberta a todos os servidores que têm interesse em aprender sobre gestão ou futuramente concorrer, né, à função de diretor escolar. Então, essa formação inicial focada em 3 eixos, com o eixo central na gestão pedagógica, e entendendo que a gestão de recursos financeiros, materiais e humanos são gestões de processos meios que vão dar sustentação aos resultados educacionais que se pretende por meio do desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Então, eu preciso ter a compreensão de que a eficácia e a eficiência dessa gestão ela tem que gerar efetividade, e essa efetividade, de fato, é a aprendizagem do estudante na centralidade da ação e da gestão desse diretor escolar. Então, nós estamos vivendo esses 2 cenários: formação com quem está, assessoramento em loco, assessoramento em reunião de gestão integrada e a construção dessa nova política de gestão escolar para o ano que vem. Bom, obrigado. E no Zé tempo Luiz. também. O pessoal exemplar aqui. Vamos fazer o seguinte, agora, última rodada. Gélia, eu vou te trazer no finalzinho dessa, tá? Então, assim como foi no bloco anterior, para você amarrar aqui o nosso painel. Vamos para a Ana, depois a gente vai voltar para a Maiara, a gente termina com o Ricardo. Já antecipando aqui, Ricardo, vou fazer uma pergunta mais sobre MEC, aqui, tá? Mas quero manter aqui com Ana e Maiara aqui no dia a dia das redes. Ana, o Centro Lehman vem já há alguns anos um trabalho muito intenso em múltiplas redes municipais, estaduais, nesse tema da gestão escolar, entre outros temas. Nosso painel aqui está focado em gestão escolar. Queria te ouvir sobre os aprendizados desse percurso até aqui, no que diz respeito ao trabalho de apoiar, né, e fazer a formação de lideranças no nível da escola. O que você traz aqui para essa conversa em termos de aprendizados dessa andança e desse trabalho intenso aí pelo Brasil, desafios, o que tem dado certo, o que tem sido gargalo, por favor. Então, a primeira coisa é que a gente começou ingenuamente querendo formar os diretores nas redes. E a gente descobriu que isso é um equívoco, porque a gente tem que desenvolver, ou ajudar as redes a desenvolverem capacidade delas próprias, fazerem todas essas políticas rodarem dentro do seu sistema. Uma coisa que é super importante é que esse diretor de escola ele tem que se entender como uma liderança da rede. Não somente uma liderança da escola, ele faz parte do corpo de lideranças da rede. Ele é a pessoa que vai ajudar a desenhar as políticas, ele vai trazer a política para ser implementada na última milha, que é lá no chão da escola, mas ele tem que se sentir parte desse grupo. Ao mesmo tempo, ele também precisa ter a sua equipe na escola. Isso é super importante. Eu sou diretora do Centro Lehman. Se me pedissem para fazer a parte financeira do Centro Lehman, juro por Deus, ia ser uma catástrofe, né? Porque eu não sou dessa área. Então, a gente querer que o diretor tenha todas essas habilidades é impossível. Ele tem que ter um secretário escolar, ele tem que ter um coordenador pedagógico, ele tem que ter um orientador educacional para que ele possa fazer bem o seu trabalho. Não dá para ser o tal do super-homem, heroína. Então, isso é super... Para a gente é um aprendizado muito grande que a gente, inclusive, precisa desenvolver a capacidade desse gestor de gerenciar as pessoas, a sua própria equipe gestora e, obviamente, o restante da equipe escolar. Tem uma outra questão fundamental que eu acho que, às vezes, a gente negligencia também, é essa ideia desse gestor que é capaz de compartilhar aquilo que ele está fazendo de interessante com outros gestores da rede.
Então, essa questão de você ter diretor, mentor de outros diretores, né? É fundamental. Por isso que não dá para toda hora você fazer um novo processo seletivo. Você tem que reter os talentos para eles serem capazes de educar outros que virão, né? E uma questão, eu acho que, só para terminar aqui meus últimos minutos, a questão do pedagógico, sim, o mais forte sempre é garantir a aprendizagem, garantir um bom clima escolar, mas esse olhar da equidade também não é trivial. Um diretor que acaba trabalhando pelas médias, porque é a média que vai avaliá-lo, que ele trabalha com quem está na linha de frente, sentadinho, cumprindo todos os protocolos, né? Fundamental que ele tenha o olhar para quem está no fundo, para quem está nas margens, para quem está com dificuldades, e isso precisa ser desenvolvido, esse olhar precisa estar na formação. E, por fim, o compromisso, né? A Júlia aqui, que sempre fala de que é importante que esse diretor assuma o compromisso, assine o compromisso, e se ele não estiver cumprindo esses compromissos, que ele deixe o cargo para alguém que possa assumir. Obrigado, Ana. Secretária Maiara, 3 minutinhos aqui. A senhora contou aqui no primeiro bloco o percurso, né, de reforma das políticas de gestão escolar que vocês têm avançado lá na Serra. Um principal desafio desse processo, qual seria? E aí, como vocês estão avançando, né, e caminhando bem, quando você olha para esses últimos 9 meses de gestão, você fala assim, isso aqui a gente acertou, para conseguir botar a coisa andando. O que foi esse acerto, voltado para a gestão escolar? Bom, eu acredito que o nosso principal desafio hoje na Serra tem sido a mudança de cultura de rede. A gente tinha uma rede que a gente costuma dizer com uma arrogância pedagógica e um sentimento de autossuficiência, né? Os dados não importam, os indicadores não importam, o que importa é o que a gente acha sobre nós mesmos. Nós somos bons, nós somos autossuficientes, a gente faz um bom trabalho, mesmo que todos os indicadores instituídos nacionalmente digam o contrário, né? Então, este foi o primeiro desafio, né, derrubar esse muro. E aí eu tive que ir com os 2 pés na porta mesmo, né? Na primeira reunião já de boas-vindas, cheguei, esses são os indicadores da Serra, e não tem para onde correr, nós estamos na 40ª posição. Não temos condições de cair mais, porque já de 78 municípios, nós somos o 78º. Ok? Todo mundo compreendeu? Nesse primeiro momento, foi um susto, porque ninguém nem conhecia os resultados da rede, ninguém nem sabia onde encontravam esses indicadores, e não se fazia uma gestão pautada em evidências, né? Então, este foi o nosso primeiro desafio. E eu acho que o grande acerto foi esse. Foi ter realmente colocado o pé na porta e trazido a evidência para a centralidade dos processos de gestão, né? O diagnóstico aprofundado da rede, enxergar sua escola nas minúcias, no detalhamento, entender de fato que a nossa rede é formada por 70% de estudantes pretos e pardos, né, e que isso precisa ter um olhar específico, um olhar diferenciado, políticas públicas voltadas para a equidade racial, onde os gestores não tinham conhecimento desses dados e os nossos próprios sistemas não geravam relatórios sobre isso. Então, esse foi o grande acerto. E essas reuniões integradas, de gestão integrada, e foi algo que eu aprendi aqui na Jornada da Liderança, junto com o secretário Ebert, né, de Sobral, que ele falou muito sobre tempo, presença e exemplo, né? E eu tenho usado essas 3 premissas para fazer a gestão dos meus diretores. Tempo, presença e exemplo. E a cada 15 dias sou eu que estou na agenda de gestão escolar, com os gerentes, com os coordenadores da secretaria e com os diretores para tratar dos indicadores, dos alinhamentos, das diretrizes, das reformas. É um desgaste, é tempo mesmo, tempo político, inclusive, das agendas que vão se atravessando, né, na vida de um secretário de educação, mas que é fundamental
e que faz a diferença, porque, de fato, esses diretores eles vão se inspirando no exemplo da presença, né, e da apropriação das evidências, da política e daquilo que se pretende alcançar. Clareza de onde estamos, o que faremos e onde queremos chegar. Obrigado, secretária. Ricardo, papel do MEC nessa conversa aqui de gestão escolar. O que seria decisivo? E cuidado que você sabe que a Anitta está aqui. A né? Anitta Então, e a Fernanda estão aqui. Eu estou entendendo, não conta não. Não conta ainda tempo. Estou entendendo que você está falando para eu lembrar do meu passado. Isso lá atrás. Mas vamos lá, o que é decisivo aqui para o Ministério da Educação nessa agenda de gestão escolar? Reconhecendo de novo que o jogo está sendo jogado nas redes, né? São os estados, são os municípios, é a gestão fina ali no dia a dia, aquilo que a secretária Mayara trouxe com muita clareza aqui. Mas tem algum papel que o MEC pode exercer aqui para impulsionar esta agenda? Acho que sim. O primeiro, a Ana falou no início, ou seja, definir uma base nacional comum de diretores. Certo? A gente já tem uma versão do Conselho Nacional de Educação, ela pode ser aprimorada, mas tem que estar nos 4 eixos, né? O político-institucional, perdão, o administrativo financeiro, o relacional e o pedagógico. E tem muita coisa para fazer e acho que o país precisa, isso é na mão do executivo. Então, tá na hora, acho que facilitaria muito, sobretudo com essa complexidade toda que a gente tem falado aqui e tem falado o tempo todo. Não vou entrar nela, né? Vou só citar as coisas. Uma segunda coisa é o efeito demonstração que o MEC pode ter, extremamente difícil, mas é de alinhar o ensino superior ao ensino básico, certo? Propondo uma redefinição estrutural da formação a partir da sua rede das universidades federais e dos institutos federais, tá certo? Não normativamente, não só dados, não. A prática, definir uma estrutura curricular, eu acho que a gente consegue fazer isso enquanto país entre 6 meses e 1 ano, por adesão, ter redes na formação de pedagogia e licenciatura que envolvam, além do que a gente já tem, a questão das práticas de ensino e a questão da gestão. Tá certo? Ou seja, redefinir e assumir o custo desse processo. É igualmente um sinal que é necessário e está na mão executiva do MEC. Não está, obviamente, com a autonomia universitária, tudo que a gente sabe. A terceira coisa que está associada a isso é o desenvolvimento das capacidades estatais com essa miríade de atores que nós temos, né? Com os 27, com os 4.600, não sei quanto, com os rabagésimos. Eu adorei essa ideia. Eu adorei, tá certo? Que é o seguinte: não é pelas velhas metodologias de fazer cursos de gestão, tá certo? A gente precisa desenvolver isso. Quais são os instrumentos que induzem desenvolvimento profissional com prática que deem conta disso? Aí você tem vários sistemas de incentivos. Tem discutido, né? Como é que você pega o par, atualiza o par, organiza o par como um sistema de incentivo que você desenvolve competências para estar atualizando lá dentro e, ao mesmo tempo, gerando um sistema de incentivos para isso. O que Fernanda acabou de contar sobre o Marajó e outros, né? Levar a relação de proximidade do governo federal para lá. E, terminando, acho que é totalmente possível que o MEC assuma a ideia de aumentar a probabilidade da coerência sistêmica, ou seja, o alinhamento do Ministério com os estados, dos estados com municípios e intras, tá? Desenhando o sistema de incentivo e criando condições para ele acontecer. Ou seja, isso tudo é pré-Sistema Nacional de Educação, que a gente está supondo que alguma hora vai acontecer, mas isso não é do MEC. Agora, o MEC, ao existir o Sistema Nacional e ativamente agora, pode ativamente, não só regulatoriamente ou normativamente, definir melhores práticas dessa colaboração entre níveis, tá? E conseguir que isso esteja associado ao desenvolvimento das capacidades estatais em direção ao que a gente está falando aqui. Isso é uma função executiva, novamente, totalmente pode ser feita pelo Ministério da Educação. Obrigado, Ricardo. Olha, a gente vai ter salva de palmas finais, mas acho que o painel merece uma salva de palmas agora, porque cumpriram rigorosamente aqui o nosso horário. Não só cumpriram, mas cumpriram com muita qualidade. Então, não é? Isso aqui é gestão. Não? Mas vamos lá. Gisele, você começou aqui essa história. Fecha para a gente aqui, então, esse painel, reflexões sobre o que foi dito à luz da pesquisa que vocês conduziram. Obrigada, Olavo. Primeiro, parabéns, né, não só pelo tempo, né, mas pelas considerações todas que trouxeram para nós aqui, Ricardo, Mayara e Ana.
E eu queria destacar, né, fazendo a correlação com a questão da gestão escolar, os elos, né, em relação ao que foi dito, né, de que, de fato, né, como a Ana trouxe, não é possível se esperar tanto desse gestor que ele saiba tão profundamente de tudo, e inclusive de gestão de pessoas. Mas, como a Mayara trouxe aqui, eu destaco a intencionalidade, né, da transparência, da verdade, das informações que foram compartilhadas, o quanto que isso também gera resultado. Então, a partir do conhecimento, e as nossas pesquisas trouxeram essa visão também, né, como muda a percepção. A partir do dado, do conhecimento, as percepções desses próprios líderes mudam e o resultado vem como consequência de tudo isso. Então, acho que falar do gestor escolar e não só da alta liderança, mas também trazendo para todos os professores o conhecimento, a relação de causa e efeito, contribui muito para essa mudança, não só de gestão eficiente dos gastos, mas para o processo de aprendizagem também. Então, é isso. Muito obrigada a todos aqui. Obrigado, Gisele. Gente, antes de começar, pediram para que a gente terminasse nosso painel às 16h20. São 16h13. Sim. Agora vamos falar mais, né? No espírito da competição saudável, o último painel foi maravilhoso, mas a eficiência do tempo foi conosco, entendeu? Bom, eu vou, inclusive, então vamos dar 5 minutos para o resto da programação, a gente já está avançado, tem um café, que separa o café e a turma que somos nós, então vamos abrir para o café, mas eu quero, mais uma vez, agradecer aqui a todos vocês, Gisele, Ricardo, Mayara, Ana, por terem topado o convite e por terem, de novo, trazido aqui, acho que com tanta propriedade e profundidade, esses aprendizados e opiniões e conhecimentos sobre o tema da gestão escolar. De novo, que bom que a gente está fazendo esse tipo de painel. Acho que tem, de novo, uma mensagem em si mesmo aqui nesse painel de falarmos sobre gestão escolar num evento sobre gestão educacional. Então, acho que isso, por si só, é um grande avanço. Então, mais uma vez, obrigado. Salva de palmas para os panelistas.